Estou saudando aí os irmãos da Igreja do Messias e Arruxa, comentário da Escritura, saudando todo mundo com a graça e paz do Eterno Yahweh, nosso Pai, e de Yahushua, o Messias, nosso Salvador. A gente tem um quadro aqui chamado Redescobrindo o Apocalipse. Esse é o quadro Redescobrindo o Apocalipse, e o episódio de hoje é o arrebatamento. Esse é o episódio Arrebatamento. Pois é, uma das coisas mais faladas dentro de algumas denominações cristãs hoje é o tal do arrebatamento. Estou falando sobretudo da evangélicos, né? Denominações evangélicas. Não se fala em outra coisa a não ser o tal do arrebatamento. Deixa eu explicar para pessoas de outras, né, denominações, seja lá um católico, um testemunho de Jeová, ou de repente um adventista, que não sabe exatamente o que é o tal do arrebatamento. Fala-se muito em arrebatamento. O que é o arrebatamento? Bem, essa doutrina diz que a qualquer momento, pode ser amanhã, ou semana que vem, ou qualquer momento, Jesus vai voltar, né, e vai levar a igreja embora. Okay? Como eles dizem, abre aspas, Deus está voltando. E Deus vai voltar, né? A gente vai fazer isso semana que vem. Tá? Se Deus não voltar. Se Deus voltar, tipo assim, vai arrebatar todo mundo vai para o céu, a igreja vai para o céu. A igreja vai para o céu. Então, se você faz parte de uma denominação evangélica, a qualquer momento, Jesus vai voltar e vai arrebatar. As pessoas vão para o céu. Como vai ser isso? As pessoas vão sumir. Simplesmente sumir, igual aquele filme Vingadores, Ultimato. Some todo mundo. E eles foram para onde? Foram para o céu. Tem até uns filmes, né, chamados Deixados para Trás. Pessoas somem, foram tudo arrebatadas, sumiram num par de mágica. E quer dizer, cadê fulano? Cadê meu vizinho? Cadê meu irmão? Sumiram, foram arrebatados. Jesus levou eles embora. Okay? E o que vai acontecer com quem não for arrebatado? Ou seja, quem não participa de uma denominação evangélica? Vai pertencer ao grupo chamado Deixados para Trás, que eles chamam de Deixados para Trás. Ou seja, você vai ficar aqui na terra. E o que vai acontecer com esse mundo quando a igreja for arrebatada? Os deixados para trás, bem, eles vão ficar aqui nesse mundo sofrendo. Por quê? Que aí vai surgir o anticristo. Depois que a igreja sair da terra, dizem ele, vai surgir o anticristo, vai se manifestar o poder do anticristo, aquela coisa toda, aqueles 7 anos que é do Apocalipse, 7 anos só do Apocalipse, e eles vão ficar sofrendo. Aí vai vir juízo dos selos, das trombetas, das taças, o pessoal vai ficar aqui sofrendo. Vai ficar sofrendo, o mundo ficará em trevas e os deixados para trás vão ficar sofrendo. E eles começam a inventar história. Ou seja, o que eu tenho a dizer disso, gente? É verdade isso? É bíblico isso? Gente, isso é uma grande mentira. Pelo amor de Deus, isso é uma grande mentira. Uma heresia. Uma mentira escancarada. Isso não é bíblico. Ok? Isso não é bíblico. Está totalmente contra a Bíblia. A gente vai mostrar aqui agora. Não quero dizer, aí alguém vai me indagar. Quer dizer então que não haverá arrebatamento? Não estou dizendo que não haverá um arrebatamento. Mas o tempo, a forma como está sendo colocada, está cheio de mentiras. Mentiras e heresias. Eles começam a inventar história. Então, quando falam em arrebatamento, todo crente imagina aquele filme. Tem um filme que eles colocaram Deixados para Trás, que vai ser deixado para trás. Aí começa o terrorismo. Para que essa história foi inventada? Essa história veio dos Estados Unidos da América. Isso foi inventado, daí foi importado enlatado americano para o Brasil. Para que isso? Isso, gente, é a mesma coisa que a Igreja Católica fazia na Idade Média. Inventar mentira para comercializar indulgências, ou seja, ganhar dinheiro. Inventaram o purgatório, inventaram o inferno eterno, não, que você vai para o inferno, vai ficar bilhões de anos lá pegando fogo, bababá, e começaram a comercializar, inventaram o purgatório. A mesma coisa esse arrebatamento aí. Da forma como ele está colocado, para comercializar a indulgência. Por quê? E se você sair da, entre aspas, igreja, que é a denominação religiosa, você vai sair. Você saiu da igreja? Não, rapaz, mas como é que você saiu da igreja? Que amanhã, depois, Jesus pode voltar, arrebatar a igreja e você fica de fora. Aí você vai ser um deixado para trás. Você vai sofrer muito. Vai ficar sofrendo, depois ainda vai para o inferno. E vai pegar fogo lá, bilhões. Imagine você pegando fogo. Eu ouvi um pastor uma vez pregando isso. Imagine você indo para o inferno, você vai pegar fogo bilhões de anos, trilhões de anos pegando fogo. Gente, vocês acham que Deus
Criador dos céus e da terra, ia torturar uma criatura por bilhões de anos no fogo, tá? Isso é heresia e é burrice. Quando diz que o fogo é eterno nas consequências. Tem uma palavra grega, oionomos, que significa eterno, mas eterno relacionado depende do sujeito a qual ela se aplica. Por exemplo, casaram-se e foram felizes para sempre. Olha, felizes até que a morte separou eles e acabou o casamento. Então, para sempre enquanto dura. Okay? Mesma coisa é oionomos, que na verdade a palavra inferno não existe, não é bíblica. Existem duas palavras, sepultura e a palavra lago de fogo. Lago de fogo é o lugar onde serão lançados os ímpios, tá? Após a ressurreição, que é a segunda ressurreição e julgamento. Serão lançados lá, vão pagar por tudo, com justiça, vão pagar por todos os seus crimes, okay? Sofrimento mesmo, choro e ranger de dentes. Depois serão destruídos, porque o Eterno não vai castigar por trilhões de anos uma criatura, okay? Isso é inadmissível. Então, são mentiras que eles inventam, mas não, você vai ficar bilhões de anos pegando fogo no inferno se você não fizer o que eles mandam e dar dinheiro para eles, e dízimo, e ofertas, e mais, cada vez mais para os cães gulosos. Então os cães gulosos inventaram essa história. Não. Olha, Jesus pode voltar a qualquer momento. Então, se você sair da igreja, você vai ser um deixado para trás. Okay? Você tem que ficar ali, e ali você vai ter que obedecer tudo que eles mandam. Ou seja, dar dízimos e ofertas e cada vez mais dinheiro, e você vai ter sempre aquele medo de sair da igreja e ser um deixado para trás. Tem todo um terrorismo em volta disso, ok? Então isso é para comercializar indulgência, para aterrorizar, é para prender as pessoas dentro do sistema religioso. Religião não foi feita para isso. O objetivo era instruir as pessoas, não escravizar, aprisionar as pessoas. Okay? Então totalmente mentiroso. Aí, quando você pergunta para um crente arrebatamento, você pergunta para ele, meu amigo, ou irmão, qual é o trecho bíblico, qual o trecho das escrituras que fundamenta essa sua convicção? Se você tem tanta certeza, se o pastor fala toda vez, Deus está voltando, Deus vai voltar a qualquer momento. Semana que vem a gente vai fazer isso se Deus não voltar, porque se Deus voltar e arrebatar a igreja, acabou, não é verdade? Então, qual é a passagem bíblica que, por gentileza, eu sou um bereano, eu sou como os cristãos de Bereia. Os apóstolos ensinavam e eles iam lá correndo na escritura para ver se o ensino dos apóstolos estava direitinho. A gente tem que ser assim. Opa, deixados para trás, arrebatamento. Por gentileza, mostra para mim o trecho bíblico que fundamenta essa sua convicção. Porque é bíblico, não é? Você tem certeza, né? O pastor está ensinando a Bíblia, não é verdade? Pois é, os caras não sabem. Você perguntar para qualquer crente qual é o único trecho bíblico que fala diretamente do arrebatamento, diretamente. Qual é o único? Eles não sabem, não fazem a menor ideia. Porém, um filmezinho lá que eles botam para aterrorizar, deixados para trás. Aí o cara sumiu do nada, meu parente sumiu, foi arrebatado. Aí o resto ficou deixado para trás. O filme, eles sabem de cor. Mas o filme está de acordo com a realidade bíblica, é bíblico. Okay? Eles não sabem o trecho que fundamenta a convicção deles. Okay? Então vamos lá. Só existe um trecho bíblico que fala explicitamente do arrebatamento. E o que isso tem a ver com o Apocalipse? Tem tudo a ver. Porque de acordo com a doutrina evangélica, existe uma coisa chamada arrebatamento pré-tribulação. O que é isso? Quer dizer que antes do anticristo e da besta se manifestarem, vai ter o arrebatamento da igreja. Depois disso é que o anticristo e a besta vai se manifestar, que vai ser a 70ª semana do livro de Daniel, capítulo 9. Vai ser só 7 anos, né, do Apocalipse. 3 anos e meio vai ter um falso acordo de paz com Israel. Depois disso o anticristo vai quebrar o acordo e vai começar a vir juízos, aquela coisa toda. Vai cair meteoro do céu, a trombeta, aquela coisa toda. É o que eles dizem. Está certo? Totalmente errado. Totalmente errado. Então, como eles chamam esses períodos de 7 anos de a grande tribulação, né, o arrebatamento acontece antes desse período. Então é arrebatamento pré-tribulação. Existem algumas denominações que colocam o arrebatamento lá na frente, lá pelo Apocalipse 19 e 20, que seria o arrebatamento pós-tribulação.
Um exemplo são os adventistas do sétimo dia. E tem outros grupos, porque o arrebatamento pós-tribulação está crescendo no meio evangélico. Porque existem pastores sérios, que estão fazendo estudos sérios, que estão vendo que esse arrebatamento pré-tribulação, se deixado para trás, isso é mentira. Então estão tentando alertar. Inclusive vou deixar aqui na descrição do vídeo o canal A Deus Toda a Glória, tá? No qual um pastor evangélico está explicando que esse arrebatamento aí, dessa forma aí, deixado para trás, está errado. E ele está explicando. Isso está crescendo muito, está crescendo. Tem gente que está abrindo os olhos. Mas aqueles cães gulosos que precisam da mentira para manter os fiéis dentro da denominação, para arrecadar mais dinheiro, não vão abrir mão, não vão alargar o osso. Não vão reconhecer que estava errado. É claro que não, porque religião não erra. Okay? Mantém a mentira como se fosse verdade. Ok? Então, é preciso saber isso. Arrebatamento pré-tribulação e arrebatamento pós-tribulação. É uma coisa que você precisa saber também. Okay? Mas enfim, retomando. Sobre a 70ª semana do livro de Daniel, ele chama da grande tribulação, 3 anos e meio. Tá certo, tá errado. Eu vou deixar na descrição aqui do vídeo os 3 vídeos, né, que a gente fez sobre Daniel capítulo 9, explicando onde é que está os erros, okay? O que é a 70ª semana, Daniel capítulo 9. Vou deixar na descrição aqui também o estudo, tá? Então, ou seja, está tudo errado, okay? Tá tudo errado. Mas enfim, qual a única passagem, tá? Qual a única passagem bíblica que fala explicitamente do arrebatamento? Que essa gente não faz a menor ideia de qual seja. É 1 Tessalonicenses capítulo 4. 1 Tessalonicenses capítulo 4, o verso é do 13 ao 18. Claro que, como todas as cartas de Paulo, a gente precisa contextualizar, okay? Saber o que Paulo estava falando, para quem ele está falando, por que ele está falando, sobre qual condição ele está falando, ou seja, o contexto. Pois bem, Paulo está ensinando aqui ele vai citar do arrebatamento. E ele vai ensinar também sobre a ressurreição. E vai falar também sobre a vinda, o retorno de Cristo. É o que vocês tanto aguardam. O retorno do Messias. Tá? Ele está falando de tudo isso aqui. Mas o que estava acontecendo para ele falar isso? Pois bem, lá no primeiro século, lá na igreja inicial, havia uma expectativa muito grande do retorno do Messias. Eles achavam que naquela geração ainda iam ver o retorno glorioso do Messias, aquele retorno glorioso e vitorioso. Eles esperavam aquilo. Eles achavam que eles não iam ver a morte, que eles não iam morrer, que antes disso o Messias ia voltar, okay? Triunfal. Eles acreditavam nisso, okay? Então, porém, os primeiros cristãos começaram a morrer. Eles acreditavam que não ia morrer. Então começou a fé deles, começou a ficar abalada, começou a haver tumulto. E aí o apóstolo Paulo chega para orientar, okay? E é nesse contexto que ele fala da ressurreição. Gente, tenham calma. Depois lá em 2 Tessalonicenses ele fala, capítulo 2, tenham calma, gente. A vinda do nosso Senhor, do Messias, será precedida da manifestação do iníquo, do homem do pecado, da apostasia, que é quem vocês chamam de anticristo. Antes disso vai acontecer isso. Agora aqui, ele está falando, calma, gente, as pessoas estão morrendo, mas tenham calma, porque a gente acredita na ressurreição. Como o Messias morreu e ressuscitou, ele prometeu que iria ressuscitar os que nele morreram. Então a gente morreu, mas fiquem calma, tem que ter fé na ressurreição para a vida eterna. Por quê? Os cristãos lá no início não acreditavam na imortalidade da alma de Platão, grega, que inventaram. Não, eles não acreditavam nisso. Eles não acreditavam que ia ter um arrebatamento de uma hora para outra. Eles acreditavam que na ressurreição dos mortos para a vida eterna. Então, ou seja, explicando o contexto, vamos lá, o apóstolo Paulo ensina aqui 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Ele diz o seguinte, ó: não quero, porém, irmãos, que sejam ignorantes acerca dos que já dormem, isto é, dos que estão mortos, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que o Messias, morreu e ressuscitou, assim também os que eles chamam em Jesus dormem,
Deus os tornará a trazer. Okay? Como assim? Deus os ressuscitará. Okay? Dizemos-vos isso pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Ou seja, as pessoas que estiverem vivas quando do retorno do Messias, não vão preceder, isto é, não vão à frente dos que dormem, dos que estão mortos. Por quê? Porque o mesmo Senhor, no caso o Messias e Yahushua, tá, que vocês chamam Cristo, e o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus, e os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com essas palavras. Vou repetir. Olha só. Nós, verso 15, a partir do verso 15. Nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Opa, peraí, ele está falando da vinda do Senhor. Que vinda? Ele está falando para a igreja. Que vinda? Vinda. O pessoal está esperando a vinda do Messias, a vinda de Cristo. Então, ele já orientou para nós, quem estiver vivo, quando da vinda do Senhor, não precederá os que dormem, os que estão mortos. E tem uma porção de cristão que morreu, óbvio. Então, a gente não vai preceder os que estão mortos. Por quê? Porque o mesmo Senhor descerá do céu, ele vai voltar. Descerá do céu com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Opa! Vejam, tá? Vejam. Então, a gente vai estar vivo. Vamos supor o cenário. A gente está vivo quando da vinda do Messias, do retorno. Então, os mortos em Cristo vão ressuscitar primeiro. E como que eles vão ressuscitar? Aí a gente precisa saber 1 Coríntios capítulo 15. Eles vão ressuscitar com um corpo espiritual, a semelhança de Cristo. Okay? Um corpo incorruptível, um corpo revestido da imortalidade. Tá? Então, eles vão ressuscitar com um corpo espiritual. Tá? Primeiro, nisso, nós, os que ficarmos vivos, teremos nossos corpos transformados. Então, esse corpo carnal, ele vai ser transformado em um corpo espiritual, incorruptível. Para quê? Para a imortalidade, para a vida eterna. Então, percebam ressurreição. Percebam na transformação, corpo espiritual para a vida eterna. Leia 1 Coríntios 15, que fala isso aqui. Tá? Depois disso, o que vai acontecer? Depois, nós que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles. Com eles quem? Ora, com os mortos que ressuscitaram em Cristo, ressuscitaram. Okay? Nós, junto com eles, todo mundo já com corpo espiritual, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre com o Senhor. Ok? Ou seja, antes de haver o arrebatamento, antes do arrebatamento, tem que haver uma coisa chamada ressurreição. Ressurreição. Esse é o erro fatal desses falsos profetas, desses hereges que estão ensinando mentira dentro das denominações hoje. Por quê? Eles não sabem nem o que é a ressurreição. A ressurreição não é pregada na igreja deles. Os fiéis não sabem bulhufas a menor ideia o que é ressurreição. Os fiéis não fazem a menor ideia de qual é o único texto que fala do arrebatamento. 1 Tessalonicenses 4, 13 a 18. Mas eles conhecem o filme lá. Ou seja, tudo errado. Falsos profetas. Tá? Deturparam a Bíblia. Então, lá no filmezinho, os caras somem. Sumiu. Meu vizinho sumiu. Eu sou um deixado para trás. Mas lá no filme mostra que antes de ter o arrebatamento tem que ter uma ressurreição dos que morreram em Cristo. Não mostra. Portanto, é heresia. Heresia.
tá? Mentira escancarada. Então, ou seja, de acordo com o único texto que fala sobre o arrebatamento, 1 Tessalonicenses 4, o apóstolo Paulo, profeta, ensinou claramente, é o que está na Bíblia, que nós que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, para o retorno do Messias, tá? Não vamos preceder os que dormem, que estão mortos. O Senhor descerá com voz de trombeta, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois disso, nós que ficarmos vivos seremos arrebatados juntamente com eles, com os ressurretos, nos ares a encontrar o Senhor. Então, antes do arrebatamento, tem que ter a ressurreição. Sem isso, não tem arrebatamento. Então, veja que a ressurreição é uma condição sem a qual não há o arrebatamento. Portanto, é heresia falar em arrebatamento sem falar da ressurreição que tem que ter antes. Está tudo conectado. A vinda do Senhor, retorno de Cristo, do Messias, com o arrebatamento, e depois disso, a vinda do Senhor com a ressurreição, e depois disso o arrebatamento. Retorno, ressurreição, arrebatamento, nessa ordem, ok? Então a gente precisa saber por quê. Lá, agora vamos retomar o livro do Apocalipse. Por quê? Então, essa coisa de arrebatamento pré-tribulação, os teólogos evangélicos colocaram arrebatamento no capítulo 3, entre 3 e 4, que é pré-tribulação, antes do que eles chamam de tribulação, grande tribulação. A saber, qual o trecho que eles usam? Eles usam Apocalipse capítulo 3, verso 10, que diz assim, a mensagem à igreja de Filadélfia: como guardaste a minha paciência, também eu te guardarei na hora de tentação de vir sobre o mundo, para tentar os que habitam na terra. Então, Apocalipse 3,10, eles entendem que, quando ele diz aqui para a igreja de Filadélfia, eu também te guardarei da hora da tentação que há de vir sobre o mundo. Eles entenderam que o quê? Que o Messias, né, vai guardar a igreja da tentação, da grande tribulação. Ou seja, antes de chegar à grande tribulação, ele vai pegar a igreja e vai arrebatar para o céu, para guardar a igreja. Tá certo isso? Tá errado. É burrice, mais uma heresia. Por quê? Aqui a palavra guardar, tá, do grego, tá, não tem o sentido de guardar, de tirar de um lugar e colocar no outro, de tirar da terra e arrebatar para o céu. Não é esse o sentido. A palavra guardar no sentido de proteger. Em outro trecho do Evangelho, tá, de João, o Messias diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas guardai-os do mundo. Ele está dizendo aos discípulos dele: Pai, não peço que os tire do mundo, isto é, tire do mundo e coloque em outro lugar, no céu, sabe-se lá onde. Não, eu peço que guardai-os do mundo, isto é, protegei-os do mundo. Como assim? Protegei para que eles não caiam em tentação, para que eles não se transformem em idólatras, para que não se transformem em imorais, para que não se desviem da fé e da sã doutrina. Guardai-os do mundo, protegei-os do mundo. É a mesma palavra do grego que está utilizada aqui em Apocalipse 3,10. Tá? Eu te guardarei da hora da tentação. Guardar não de tirar da terra e arrebatar para o céu. Guardar, mas de proteger, para que não caiam em tentação, para que não percam a salvação. Esse é o sentido da coisa aqui. Então, mais uma heresia e incompetência desse falso profeta. Vou deixar aqui na descrição um vídeo do canal Rômulo Marassim, Firmeza da Verdade, no qual ele dá toda a explicação técnica do grego dessa passagem aqui, Apocalipse 3,10. Então, heresia.